Jesus nos ensinou que quando orarmos devemos perdoar. Isso está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Será que quando a gente ora, a gente está apenas pedindo, querendo que Deus resolva os nossos problemas, apenas faça por nós? Será quanto da nossa oração é dedicado ao que nós devemos melhorar em nós mesmos? Quando Jesus nos ensina que quando orarmos devemos perdoar, ele quer dizer que no momento da oração, a gente deve ali reservar um período não só para agradecer, não só para pedir, que é o que a gente mais costuma fazer, mas para perdoar. Tem que ser um momento de reflexão, um momento em que às vezes a gente olha para aquela pessoa que nos fez mal e deseja bem a ela. Porque no dia a dia, o nosso impulso, vivendo ali na correria, xingar o outro de volta, ainda que apenas mentalmente, ou realmente desejar o mal para os outros. Eu já escutei pessoas falando para mim, olha, eu realmente não desejo bem para o fulano, eu quero mais é que ele se dê mal na vida, ele me fez mal e eu quero que isso volte para ele. Eu já escutei várias pessoas falando isso. E essas pessoas apenas estão tendo a coragem de falar aquilo que muitas vezes nós apenas pensamos. Então a gente não precisa nem julgar esse outro. Quantas vezes nós desejamos que, não, tomara que aquilo ali não funcione para o fulano, porque ele me fez mal e agora ele não merece que as coisas deem certo para ele. Só que Jesus nos ensina o contrário. Jesus veio o tempo todo nos ensinar a ser o contrário do que a gente vem sendo. Mesmo ele tendo vindo há tanto tempo, a gente tem o impulso de agir sempre na contramão. Mas o nosso caminho de volta é sempre ir para o lado dele, sempre pegar na direção dele. E se ele nos ensina a perdoar enquanto orarmos, será que não é o caso de a gente separar uns minutos da nossa oração e orar por aqueles que nos perseguem? Que foi inclusive isso que Jesus nos ensinou. Orai por aqueles que vos perseguem. Quando ele já estava prestes a falecer na cruz, ele disse: Pai, perdoa essas pessoas que me fizeram mal, porque elas não sabem o que fazem. Ele pediu perdão, ele intercedeu a Deus por elas. Jesus o tempo todo vem nos ensinar o perdão. E o perdão nos libera. E o perdão, como dizem por aí, não é só para o outro, ele é principalmente para você. Para você que vem carregando, às vezes, uma mágoa de uma pessoa, um sentimento ruim em relação a ela. Os sentimentos ruins na nossa vida são capazes de destruir mesmo. A gente não tem noção de como os sentimentos determinam a nossa vida. A gente acha que os sentimentos são voluntários, que a gente não tem como impedir e que é assim mesmo. Não, a gente precisa ser senhor dos nossos sentimentos, a gente precisa mandar nos nossos sentimentos, porque eles é que determinam para onde vamos. Existe um estudo que mostra que o que determina o nosso comportamento é pensamento que gera sentimento que gera ação. Ou seja, se a nossa ação vem do sentimento, a gente precisa cuidar e muito sobre aquilo que a gente sente. Se a gente passa o tempo todo sentindo raiva das pessoas, ou não só o tempo todo, mas sempre que você se lembra de uma determinada pessoa, você sente raiva, você às vezes, ainda que por impulso, deseja mal a ela, isso está determinando a sua vida, determinando como vão ser os seus próximos passos, determinando aquilo que você vibra na vida. Então você precisa ir se curando, porque olha só o risco. Às vezes a gente tem consciência de que a gente não quer pensar mal do outro, que a gente não quer desejar mal para o outro, mas a gente acaba desejando, ou a gente acaba tendo um sentimento ruim em relação ao outro. E aí a gente já vibrou mal ali, aquele sentimento ruim já aconteceu. E quando a gente tem essa consciência, depois ainda vem a culpa. Nossa, eu não queria ter sentido isso. Eu não queria ter pensado isso. Então isso desencadeia uma série de outros sentimentos ruins. Por isso que a gente precisa ir lá na raiz e curar e tratar. A culpa nunca é a solução. Se sentir culpado não é a solução. Você precisa ser consciente daquilo que vem te atrapalhando. Mas se sentir culpado é perda de tempo, perda de energia. A culpa é uma energia muito ruim, te coloca numa vibração muito ruim e te impede de avançar. Te faz se sentir incapaz, te faz se sentir mal. Então tome cuidado com a culpa. Não é com a culpa que você tem que lidar. Você, ao observar um sentimento ruim em relação a alguém, fecha a porta e vai a orar.
E quando eu digo fecha a porta, acredito eu que quando Jesus disse fecha a porta e ora ao seu pai que te vê em segredo, ele não quis dizer só a porta do seu quarto, porque às vezes a gente fecha a porta do quarto e a gente está ali, cheio de pensamentos invasivos, a gente deixa muita coisa entrar na nossa mente. A gente não fechou a porta. Então, quando a gente precisa orar, a gente precisa fechar as portas dos outros pensamentos, tentar se concentrar e orar. Orar, Deus, eu quero sentir algo bom. Me ajude a desejar algo de bom por essa pessoa. E eu sei que não é fácil, gente. Assim como tudo que não é natural pra gente fica forçado no começo, fica desengonçado, fica esquisito. Quando você vai aprender a andar, a criancinha, pensa ali a criancinha, que aconteceu com você quando você aprendeu a andar também. É desengonçada, precisa ficar se segurando nas coisas para não cair. Aí tenta dar uns passinhos sozinha, cai. Às vezes dói, às vezes chora e tem que levantar. E é uma dificuldade. Assim como tudo que a gente vai começar a fazer. Tem aquele primeiro momento que é um momento de dificuldade. E fica meio forçado, fica meio estranho. Depois vai ficando natural. Então, quando você começar a orar pelas pessoas que te fizeram mal, saiba que num primeiro momento não vai ser natural. Num primeiro momento você vai sentir que está sendo fingido, que está sendo falso. Ai, tá, que Deus abençoe a vida do fulano que me fez mal. Sabe, no fundo você não quer muito aquilo, mas você precisa começar. Precisa pelo menos tentar ir para essa parte do começo e ir se empenhando ali, ir persistindo ali. Uma forma que eu faço, muitas vezes, quando alguém me faz mal e eu fico com raiva, e aí depois eu percebo que aquele sentimento ruim está tomando conta de mim, está me prejudicando, eu oro para essa pessoa. E eu falo, Pai, que essa pessoa seja próspera, que ela seja feliz, que ela consiga realizar os sonhos dela, que ela se torne sábia, que ela encontre alguém que a oriente, uma pessoa na qual ela possa confiar. E ali naquele começo a gente fica meio revoltado fazendo isso. É verdade, a gente se sente meio, ai, na verdade eu não quero que essa pessoa se dê bem, né? Enfim, infelizmente a gente tem esses sentimentos primitivos de meio que como se fosse uma vingança. Né? Umas pessoas mais extremadas, elas vão para a vingança na prática, elas vão lá e fazem o mal pro outro. Mas se você já reduziu, já não vai mais para a prática, já não vai mais atrás do outro para fazer mal para ele, mas ainda tem um sentimento ruim, você também precisa melhorar. E aí você precisa orar por essa pessoa, desejar que ela se liberte, que ela seja feliz, que ela encontre um caminho de luz. Porque pensa, uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que está se desenvolvendo na vida, essa pessoa não causa mal para ninguém. E nunca mais vai causar mal para você. Então, essa oração, inclusive, vai se refletir na sua vida. Ore para essa pessoa, que ela seja feliz, que ela encontre a luz. E é o que eu sempre digo aqui. Quando a gente ora por alguém, é como se a gente jogasse um perfume sobre os outros. As nossas mãos são as primeiras que ficam perfumadas. A primeira pessoa que se beneficia de uma oração, seja ela qual for, é a própria pessoa que ora. Pensa, você está emanando, está saindo de você uma luz, um sentimento positivo. E isso começa a envolver primeiro você, que é a pessoa mais próxima dessa oração. E depois ela vai se espalhando pelo mundo e até atingir essa pessoa que você está orando. A nossa oração é como se fosse uma vibração de uma onda de rádio. Ela emana pelo mundo, da mesma forma que um sentimento ruim. Por isso que a gente tem responsabilidade, sim, sobre aquilo que a gente sente. Porque aquilo que a gente sente vai emanando pelo mundo. E quanto mais sentimentos ruins a gente contribui para o mundo, é como se a gente estivesse poluindo um oceano, jogando sujeira nesse oceano. Mas quando a gente melhora os nossos sentimentos, quando a gente faz boas orações, é como se a gente limpasse um oceano no qual todo mundo está imerso. Então, faça uma oração, ainda que sem vontade, pelo bem do outro. Ore pelas pessoas que te fizeram mal. E nunca, nunca use uma oração para pedir a Deus, Deus faça justiça na vida daquela pessoa, que ela realmente pague por aquilo que ela fez. É Deus que sabe a justiça que ele precisa fazer. Você não precisa pedir que Deus realmente castigue aquela pessoa. Não ore desejando mal para o outro. Não vibre desejando mal para o outro. Porque, de novo, a primeira pessoa que vai se contaminar é você.
Se você chegou até aqui, deixe o seu curtir e envie esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.